Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Anoreg BR. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Estamos aqui no 24º Congresso Nacional da Anoreg BR, que o tema é a parte de inovação, inteligência artificial e compliance. Um ponto que é extremamente importante, que foi muito abordado no Congresso, é a gente estar falando da parte de governança e compliance em cartórios. Então, trago aqui para vocês algumas informações que são extremamente importantes, que é como a gente consegue aplicar governança e compliance dentro de um cartório. E é interessante porque com ações simples de boas práticas de gestão a gente consegue ir implementando esses conceitos dentro do cartório. Então a gente ter práticas de gestão voltadas, por exemplo, a ter um código de ética dentro do cartório, ter um regimento interno, ter uma ouvidoria interna, isso faz com que a gente consiga implantar o compliance dentro do cartório, fazendo com que haja mais transparência e mais segurança para tanto as pessoas que trabalham no cartório, como também para a sociedade que usufrui dos serviços cartorários. Quando a gente fala de governança, a gente tem que entender que o cartório ele é uma empresa e que a gente tem gestão de pessoas, que a gente tem gestão voltada para a questão da inovação, gestão sustentável. O cartório ele tem que ser sustentável nas questões ambientais, nas questões sociais. E com práticas de gestão a gente consegue implantar isso de coisas muito simples, de redução de papel, utilizar lâmpadas LED, por exemplo, melhorar a utilização dos ar-condicionados com limpezas contínuas. Então são ações muito simples, mas que geram grandes resultados e grandes impactos na questão de compliance e de governança na parte extrajudicial. Falando um pouquinho sobre o tema de inteligência artificial, que está sendo extremamente falado aqui no Congresso, da importância da utilização da inteligência artificial nos cartórios, porque auxilia muito na questão da celeridade, na questão das revisões dos documentos e na redução de erros. A gente tem que ter só o cuidado, obviamente, porque a inteligência artificial, ela no final, ela não vai substituir o cuidado, né, final do ser humano de estar fazendo essas verificações e da própria segurança jurídica. Então, ela vem como uma ferramenta para auxiliar os cartórios, que deve ser muito bem utilizada, está à disposição já aí de todos. Então, é um tema importante e que a gente também tem que levar em consideração toda a questão da ética, da utilização dessa segurança dessa inteligência artificial para a segurança dos processos nos cartórios. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso Anoreg e 7ª Concarte. A segunda palestra é sobre compliance tributária para a eficiência dos registros públicos e tabelionatos. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria agradecer a oportunidade, na pessoa do Dr. Rogério, presidente aqui da Anoreg BR, e por ter colocado um contador, né, para falar aqui sobre compliance tributário, para falar sobre essa contabilidade de cartórios, que normalmente não é muito debatida. E, no final das contas, quem opera isso no dia a dia é a contabilidade. Nós é que temos lá a missão de fazer essa interpretação dessas receitas e, muitas vezes, os questionamentos, isso é dedutível, não é dedutível, o que nós podemos... Estou pensando em fazer um investimento no cartório, posso utilizar essa receita ou não. Então, isso é muito importante, porque a contabilidade em si, ela é uma ciência que estuda, interpreta e registra as mutações do patrimônio líquido. E, de a reboque, tem que fazer toda a interpretação tributária para que se possa fazer a devida arrecadação. E o contador não está lá para que você faça a menor arrecadação. Ele está lá para que você faça a arrecadação da maneira correta, né,
e que seja, então, possível fazer a menor arrecadação, mas dentro da conformidade. Então, nós não estamos lá com o objetivo de trabalhar contra a Receita Federal. Pelo contrário, nós precisamos dar alternativas. E olha que interessante hoje aqui nesse debate, porque há alguns anos eu decidi me especializar no setor extrajudicial. Decidi me especializar em cartórios, alguns aqui, e tenho a felicidade de dizer que sou contador de muitos notários e registradores, através da Lei Cartórios, e essa especialização trouxe muito entendimento. E posso dizer aqui, por esta mesa, formada hoje, inclusive pela Receita Federal, que a especialização é que trouxe toda essa eficiência, inclusive do ponto de vista da arrecadação e deste debate com os notários e registradores. Lá na contabilidade, nós entendemos, né, que tudo aquilo que agrega, né, que ele aumenta o patrimônio, né, que ele agrega e aumenta o patrimônio, é uma receita tributável. Claro que nós sentimos falta, e eu digo aqui, Receita Federal, de nós termos um entendimento um pouco mais empresarial, porque lá nas empresas a gente consegue fazer muito bem essa leitura do que é receita, do que é repasse, do que é receita tributável e o que não é. Aqui no cartório a gente não tem, então, uma contabilidade efetivamente estabelecida. Nós procuramos fazer isso lá no escritório, e isso traz um pouco de confusão. Até quando se fala, por exemplo, nesses valores em que são excessos, né? Então, nós não temos, hoje, uma declaração em que ela controle os saldos credores. E quando isso vira de um ano para o outro, a gente sabe que, né, não temos hoje uma previsão para isso. Então, o que eu tenho para dizer sobre compliance tributário é que a contabilidade que opera essas situações no dia a dia, ela precisa estar em conformidade, né, precisa ser uma contabilidade especializada para que vocês tenham maior eficiência. E essa é a maior prova de que essas situações vêm acontecendo. Nem tudo aquilo que vocês passam para a contabilidade, e muitas vezes com indicações expressas, né, de que vocês querem fazer essa compensação, é possível de ser feita. Então, problemas que nós encaramos no dia a dia, como, por exemplo, contabilidades que chegam para a gente sem a devida escrituração do carnê-leão. O carnê-leão, né, ele é uma obrigação mensal na sua totalidade, e eu acho que esse talvez seja um grande problema que vocês também encontrem por lá, né? Carnê-leão feito aí pela metade, não escriturado aí pela totalidade, e com a falsa impressão de que se ajusta tudo na declaração de imposto de renda, né? Então, é importante dizer que o não recolhimento na data devida vai gerar juro e multa desde a data do não recolhimento lá, tá? Então, pessoal, é importante ter esse cuidado. E eu também gostaria de deixar aqui a minha experiência, né, com relação a esse compliance tributário. Porque lá no escritório, a gente tem o hábito de fazer esta revisão quando o cliente chega, porque existe uma confusão muito grande sobre o próprio livro Registro de Receitas e Despesas. Nós sabemos que vocês hoje fazem duas prestações de contas, praticamente, né? Uma prestação de contas do cartório, que é lá para a corregedoria, e a prestação de contas pessoal de vocês, que é para a Receita Federal. E aí, existe uma confusão muito grande, porque muitas vezes a corregedoria chega e diz assim, ó, isso aqui não é permitido. E essas despesas acabam sendo não incluídas também lá no livro tributário, lá no imposto de renda. E muitas vezes essa confusão acaba trazendo um certo prejuízo, porque nós deixamos de apresentar e de aproveitar despesas que a Receita Federal muitas vezes não faz objeção nenhuma, né? É uma questão aí da corregedoria. E, para não estender muito aqui esta conversa, dizer para vocês que procurem esta especialização no âmbito contábil, porque no dia a dia, com quem que vocês vão poder contar para resolver aí as grandes questões, tanto trabalhista, quanto as questões tributárias, quanto o registro efetivo contábil, para que vocês tenham maior eficiência, inclusive na gestão. Porque nós entendemos hoje que um grande papel
do notário e do registrador é fazer a gestão da sua serventia. E uma das principais funções da contabilidade é fornecer informações para os seus usuários para que eles possam ter tomadas de decisões. E isso só é possível hoje através de uma contabilidade especializada. Quanto mais avançam os debates na área notarial e registral, nós percebemos que é impossível se dar continuidade da contratação de qualquer profissional de prestação de serviço, né, que não tenha essa especialização. Eu me deparei aqui, até ganhei esse manualzinho aqui, do regime de remuneração dos cartórios. E estava dando uma olhada aqui, como que se formam os emolumentos, né? 35% da receita, e ele traz uma situação aqui muito interessante, né? Como ocorre em qualquer empresa privada, os titulares dos cartórios respondem civil, administrativa e criminalmente pelos atos da sua competência, inclusive os praticados por prepostos. Acrescente-se ainda a responsabilidade tributária dos tabeliões e registradores, face aos tributos devidos por terceiros relativos a atos da sua competência. Ou seja, os notários e registradores respondem com o patrimônio pessoal, inclusive pela sonegação fiscal de tributos devidos por terceiros, em razão de fatos gerados aos quais não deram causa. Então, veja que isso é uma situação muito importante. Vocês, como guardiães aí, da segurança jurídica dos seus clientes, da sociedade em geral, devem prestar atenção também em como estão os números, como estão hoje vocês aí perante ao fisco, e fazer uma revisão tributária para saber se estão em conformidade, se estão atingindo esse compliance aí, perante a Receita Federal, porque a gente não raro tem visto nos nossos clientes, especialmente os novos que chegam, em que a maior situação é o risco de uma fiscalização trazer aí consequências negativas do ponto de vista tributário, e na maioria das vezes o notário e o registrador não têm a menor noção que ele está correndo esse risco. Então, isso é muito importante. Eu trago essa situação para que vocês façam essa revisão, procurem profissionais capacitados e procurem aí as entidades de classe, porque são elas que podem trazer as informações devidas e os parceiros devidos para que façam o melhor atendimento para todos vocês. Não quero me delongar muito no assunto, muito obrigado, e conto aí com todos vocês para que a gente possa avançar, né, nesse debate tributário e contábil. A segunda palestra é sobre compliance tributária para a eficiência dos registros públicos e tabelionatos. Um ponto que foi tocado pelo Dr. Evandro e que é fundamental. Uma assessoria contábil de qualidade evita muitos problemas no dia a dia da serventia. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma máxima inafastável. Então, um bom contador evita um problema que pode acarretar numa autuação milionária por parte da Receita Federal e demais órgãos de fiscalização. Por quê? Por um motivo muito simples. Os senhores são contribuintes, pessoas físicas, mas administram uma serventia que, sem dúvida nenhuma, é uma estrutura empresarial, complexa, inclusive. E aqui o Dr. Evandro chamou a atenção, e tenho 100% de concordância, que nós temos duas faces, apesar de termos um contribuinte só, pessoa física. Nós temos a apuração do imposto de renda pessoa física do tabelião e do registrador, que aí envolve livro caixa e uma série de atos complexos atinentes à serventia, e nós temos a apuração da Fernanda Castro, enfim, pessoa física, não registradora. Então, essa separação é fundamental, inclusive, para que não haja qualquer tipo de confusão em relação à atividade que, por exemplo, a Fernanda exerce como registradora.
Então, uma assessoria contábil qualificada literalmente garante uma paz nesse dia a dia, no exercício da atividade que os senhores desempenham. E falando um pouquinho de reforma tributária agora em relação à compliance tributário. Nós temos que enfrentar essa nova página que está sendo escrita porque nós tivemos a emenda constitucional 132 de 2023, que alterou a Constituição e que trouxe uma série de inovações tributárias, mas por que está sendo escrita? Porque nós estamos discutindo projetos de lei que regulamentam a reforma tributária, a emenda constitucional. Notadamente, nós temos os dois principais hoje em tramitação, 108 e o 68. E por que eu estou chamando a atenção desses projetos de lei? Porque, para fins de compliance tributário, nós temos os tabeliães e registradores enquanto contribuintes em função da atividade exercida pelos senhores junto às serventias, mas nós temos também o ângulo dos tabeliães e registradores enquanto longamanos do Estado, enquanto auxiliares da administração tributária. Então, a partir desses dois ângulos, a reforma tributária ela impõe aos senhores uma observância qualificada sobre todas as alterações trazidas. Eu gostaria, obviamente, não conseguiria esgotar o tema, mesmo porque a Fernanda me garantiu 1 hora apenas. Mas, brincadeira. Mas, referente ao primeiro ponto, enquanto contribuintes, os senhores, até agora, em regra, eram contribuintes do imposto de renda, pessoa física, do ISS ou do ISSQN, dependendo do município, essa terminação, e de contribuições para o INSS, previdenciárias. Esses eram os grandes tributos usuais dos senhores, do dia a dia, enquanto contribuintes. Vamos lá, a reforma tributária, ela, de forma inovadora, ela aglutinou diversos tributos, dentre os quais ICMS, que os senhores não são contribuintes, nunca foram nessa atividade à frente das serventias extrajudiciais, IPI, PIS, COFINS e o ISS. Então, Tiago, o que você está me dizendo é que eu estou trocando o meu ISS por esse imposto único, que é esse IVA dual, que congrega o IBS e a CBS, é exatamente isso. Tiago, deixa eu entender melhor. Então, eu troco o ISS, que tem um teto, por exemplo, de 5%, conforme foi pontuado, por um imposto único que pode atingir 26,5% ou 27,5%? É isso mesmo, é isso mesmo. E, a partir de então, surgem uma série de questionamentos. Tiago, como eu vou fazer? Porque, assim, esse valor que eu vou ter que pagar em função dessa nova carga tributária, ele será arcado por mim, como acontece em diversos municípios ou estados, enfim, nós temos o ISA, no estado de São Paulo, conheço bem, nós temos uma legislação que autoriza o repasse do ISS, mas em alguns municípios ou estados isso não acontece. Então, quer dizer, é o tabelião e o registrador arcando do bolso essa questão do ISS. Mas e a partir de então, nós estamos trocando 5 por 26,5. O tabelião e o registrador terá que arcar com este custo do IVA dual? Uma primeira ponderação. Por ser um imposto de valor agregado, ele é calculado por fora. Então, na verdade, haverá a possibilidade de um repasse direto ao usuário dos serviços. Então, isso é um conforto, mas, ao mesmo tempo, é um problema, porque, sem dúvida nenhuma, aumentará o custo dos atos que os senhores prestam. Então, nós trazemos uma preocupação, e aqui eu digo novamente, como presidente da Comissão Notarial e de Registros, e que fui provocado diversas vezes por colegas advogados. Tiago, olha, nós temos uma preocupação, especialmente os advogados que militam nessa área da advocacia extrajudicial. Nós temos uma preocupação no seguinte sentido: olha, se nós passarmos
esse aumento, né, passarmos a conviver com esse aumento nos atos notariais e de registros, será que esses atos não ficarão mais caros do que se socorrer ao Poder Judiciário, por meio, por exemplo, de justiça voluntária? Então, assim, realmente é uma preocupação, e mais do que isso, mais do que essa comparação de valores, que realmente nos preocupa. Será que, em função do aumento do custo dos atos notariais de registro, será que nós não incentivaremos uma preocupante informalidade e um grave retrocesso à política de desjudicialização, desburocratização? Isso é uma preocupação latente de quem vive esse dia a dia da reforma tributária. Então, por que eu estou falando tudo isso? Apesar da reforma tributária, da emenda constitucional e dos projetos de lei tratarem sobre a não cumulatividade, Tiago, deixa eu entender um pouquinho melhor essa não cumulatividade. O comando da norma fala que todos os tributos recolhidos nas etapas anteriores poderão serem deduzidos. Ok, mas é a minha grande pergunta. Os senhores são profissionais que exercem um serviço intelectual. Quais são as etapas anteriores que os senhores poderão aproveitar de crédito? Não existe. Até porque nós encomendamos, doutor Evandro, um parecer contábil muito esclarecedor no seguinte sentido. Mais de 70% do custo do cartório, e o doutor conhece muito bem, é com folha de salário. Folha de salário não é despesa dedutível para fins da aplicação do princípio da não cumulatividade. Então, quer dizer, esse princípio da não cumulatividade, na minha opinião, para os prestadores de serviços e da categoria dos senhores, ou seja, prestadores de serviços intelectuais, ela é quase que inexistente. Isso é uma preocupação muito grande. E por que eu trouxe toda essa reflexão? Conforme eu pontuei, existem 2 projetos de lei que visam regulamentar a reforma tributária, a emenda constitucional. Eu chamo a atenção para o projeto de lei 68, hoje em discussão na CCJ do Senado. Foi apresentada uma proposta pelo senador Zequinha, do Pará, e essa sugestão, que ela traz, e com muita propriedade, aliás, essa é a 595, salvo engano, que foi essa sugestão de emenda. Mas fato é que essa sugestão ela visa colocar a atividade notarial e de registro na exceção que a emenda constitucional elenca, no sentido de que ficarão reduzidos em 60%, ou ficará reduzida em 60% a alíquota do IVA dual para os seguintes serviços, dentre os quais nós enfrentamos ou localizamos os serviços destinados à segurança de informação e soberania nacional, ou seja, uma categoria que tem tudo a ver com o que os senhores atuam, com o serviço que os senhores prestam. Então, a partir desse projeto de emenda, eu chamo os senhores que, notadamente, possuem um mais vasto relacionamento, obviamente republicano, com os nossos parlamentares, eu chamo os senhores para integrar esse time de defesa dessa sugestão da emenda, justamente para que a gente consiga, no Senado, na CCJ e depois no plenário, para que a gente consiga esse enquadramento, essa redução de 60%. E aí pensando justamente no não encarecimento dos serviços que os senhores prestam e justamente nesse desencadeamento de atos nefastos, tais quais informalidade e retrocesso nessa política de desjudicialização. E só finalizando a minha fala, no segundo ponto, longa-manos do Estado. Os senhores fiscalizam os atos que são lavrados ou registrados nas suas serventias e, a partir de então, possuem uma importante responsabilidade, que é justamente a conferência do recolhimento dos tributos
E aqui eu posso citar os dois principais, o ITCMD e o ITBI. Esses dois tributos, eles sofreram mudanças significativas nessa etapa da reforma tributária, especialmente em relação ao projeto de lei 108. Então, é muito importante que os senhores, com todo o suporte contábil, jurídico, se aprofundem sobre as novas regras, para justamente não, de alguma forma, anuírem com o erro do usuário. E aí, por que eu estou falando com essa anuência, mesmo que não dolosa, por óbvio, mas culposa? Existe um comando do projeto de lei 108, o artigo 180, que ele traz a responsabilidade tributária dos senhores. Historicamente, nós temos no Código Tributário Nacional o comando do 134, que, com toda a vênia, eu acho que traz uma técnica não muito precisa, ou seja, o artigo 134 fala na impossibilidade da cobrança do tributo do contribuinte, na impossibilidade. Serão responsáveis solidários os tabeliães e registradores frente aos atos que derem causa ou, eventualmente, que tenham, enfim, domínio no exercício da função. Vamos lá. Se o comando do 134 fala no caso da impossibilidade, então já não é solidário. Então, esse é um primeiro ponto. E por que eu trouxe a reflexão do artigo 134? Porque no artigo 180 do projeto de lei 108 foi corrigida essa tecnia para, de largada, falar são responsáveis solidários. Esse comando é muito preocupante, doutor Alessandro, porque fato é que os senhores estudaram, passaram num concurso, talvez o concurso mais difícil do país, mas os senhores não são auditores fiscais. Os senhores têm, sim, a obrigação dessa revisão, dessa fiscalização em relação ao recolhimento. Mas exigir que os senhores tenham o conhecimento, por exemplo, que o doutor Alessandro tem em relação a tributos, é demais. Especialmente em função desse comando de responsabilidade solidária. E aqui, como advogado, doutor Alessandro, eu já tive que fazer impugnações no sentido de que o fisco, seja ele de qualquer, enfim, federal ou municipal, o fisco autua diretamente o tabelião, o registrador, ele sequer cobra o contribuinte. Isso é um verdadeiro absurdo, E para nossa tranquilidade, eu digo, nós advogados, tabeliães e registradores, nós temos uma jurisprudência do STJ que fala, peraí, primeiro, né, a obrigação do tabelião e do registrador é conferir o pagamento, ponto. Então, se tem uma discussão sobre base de cálculos, qual base de cálculo utilizar, etc., aí nós não podemos, de pronto, imediatamente, automaticamente, atribuir, enfim, a responsabilidade ao tabelião. Esse é um primeiro ponto e é uma leitura correta da jurisprudência. E o segundo é que o STJ já deixou muito claro, o comando do artigo 134, ele impõe uma responsabilidade subsidiária. Primeiro se cobra o contribuinte. E depois, no caso da impossibilidade, se cobra o tabelião e o registrador. Mas esse comando muda, porque, conforme falei, o artigo 180 do projeto de lei 108, ainda em discussão, já trata de uma responsabilidade solidária direta. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso ANOREG e 7ª CONCART. A terceira palestra é sobre medidas extrajudiciais para recuperação do crédito e escrow account. O tema aqui é recuperação de créditos de forma extrajudicial e escrow account. Eu só vou dar uma pincelada bem breve, eu agradeço aí pelos heróis da resistência nesse momento, né, já de um pouquinho de fome, mas daqui a pouquinho tem um recreio. Poderemos recriar nosso ânimo também, confraternizando bem rapidinho. Mas o certo é que eu vou falar sobre um dos aspectos
do Marco das Garantias, que eu acredito que seja bem denso em relação à busca e apreensão de veículos automotores pelos oficiais de títulos e documentos. Poderia falar um pouquinho de hipoteca, satisfação extrajudicial, mas eu elegi esse tema para brevemente mostrar como o legislador depositou muita confiança no setor notarial e registral, e, por exemplo, quanto ao registro de títulos e documentos, basicamente foi trazer para o Brasil o que já existe em outros países, da satisfação quando alguém presta dinheiro para um certo alguém também comprar um veículo. Basicamente, o banco poderia dizer: o cidadão, tomador do crédito, me passa a segunda via aqui da tua chave, porque se você deixar de pagar, você assina aqui que está de acordo com a satisfação extrajudicial do meu crédito. O tomador lá, então, adquirente do veículo, ele vai assinar o documento, vai passar, por exemplo, uma segunda via da chave, poderia deixar no banco, até para facilitar, eventualmente, a apreensão pelo banco. Mas no Brasil, já existe uma regra sobre esse aspecto de o banco, quando não recebe as prestações do adquirente do veículo, ele pode pedir para o oficial de títulos e documentos notificar o devedor, para que o devedor purgue a mora ou para que o devedor apresente o veículo. Se o devedor não purgar em 20 dias e nem apresentar o veículo, quando muito o devedor vai poder impugnar os cálculos do credor. Aqui está a jogada. Repare que nem para o registro de imóveis, no procedimento de alienação fiduciária, existe a possibilidade de o oficial de registro analisar as razões pelas quais o devedor não satisfez o crédito. O oficial já averba a consolidação da propriedade em nome do credor, o credor leva a leilão e ponto. No RTD, a banda toca diferente. No RTD, o oficial vai analisar o rigor dos cálculos do credor. O devedor ele pode impugnar os cálculos e dizer: olha, senhor oficial de RTD, o credor, em algum momento, fez incidir no contrato encargos abusivos. E você, oficial de títulos e documentos, leia o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor sobre cláusulas abusivas e faça o decote daquilo que foi pago a maior. Como deve se comportar o oficial de registro de títulos e documentos? Ele vai analisar se a impugnação é fundada ou infundada e chegar a alguma conclusão. O que a lei diz é que, para a parte incontroversa, o devedor precisa pagar já a parte incontroversa. É bem interessante que o oficial de títulos e documentos recebe funções extraordinárias de uma análise jurídica detalhada sobre a situação do crédito. E mais, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor, que normalmente será o banco, será possível que o credor deflagre um pedido de busca e apreensão. Quem fará essa busca e apreensão? É claro que o credor vai contratar empresas que possam encontrar o veículo e o credor vai agendar com o RTD uma ida ao local em que estiver o veículo. O oficial de registro vai tirar algumas fotos, vai carregar a informação na plataforma do Operador Nacional de RTD e vai exarar um auto de apreensão passando para a mão do credor, que contratará um guincho e agora passará a exercer propriedade plena para o fim de alienar o bem e satisfazer o seu crédito. É assim que está nos artigos 8º, B, C, D e E do Decreto-Lei 911 de 69, que num primeiro momento sofreu um veto, mas que esse veto foi devidamente derrubado pelo Congresso Nacional. Essa norma desafia a ação direta de inconstitucionalidade, duas ações diretas, tanto a 7.600 e a 7.601, que foi apresentada pela Associação de Magistrados e Associação de Oficiais de Justiça, mas, ao que tudo indica, o adulto pode dispor de seu patrimônio e pode assinar contratos que são compromissos críveis de que ele está de pleno acordo em relação a esse procedimento extrajudicial de satisfação do crédito. É bem interessante o tema e
já em São Paulo, houve de forma exitosa, foram 2 buscas e apreensões, e outras 6 em que o credor foi satisfeito antes mesmo de precisar ir para a apreensão do veículo. Então, é uma chamada de atenção para como o legislador dá maior musculatura, por exemplo, para este ramo, né, essa especialidade dos serviços notariais e de registro, que é registro de títulos e documentos. Então, isso é bem interessante. Passada essa problemática, vale a pena agora destacar o que vem no artigo 7º-A, que o Leandro até já chamou a atenção, para uma dor do mercado fundamental. Agora, tirando o chapéu de RTD, colocando de tabelião de notas, é para lá de comum a desconfiança num mundo hipercomplexo. É claro que as pessoas que negociam uma compra e venda de imóvel, elas não necessariamente se conheçam de uma forma mais bem acabada. E é comum, então, eu comprar um imóvel de um certo alguém e ficar na dúvida de se esse certo alguém vai assinar a escritura de venda. Há pouco tempo no cartório, houve um idoso adquirindo um imóvel aqui no Distrito Federal e uma senhora vendendo esse imóvel. Lá pelas tantas, a senhora falou, enquanto ele não me pagar, eu não assino essa escritura. O idoso, com o dedo em riste, colocou o dedo no nariz da vendedora, dizendo, você está desconfiando de mim? E ela, cara, desculpa, eu estou desconfiando, eu não te conheço, não sei se você vai assinar se você vai me pagar. Eu assino o documento, você não me paga, eu já assinei e perdi a minha coisa. Tal. Então, houve isso. O certo é que o maridão da vendedora chegou para o idoso e disse, amigão, você não vai falar assim com a minha mulher. Isso tudo no cartório e a corregedoria aqui olhando. Né? E aconteceu há pouco tempo, isso lá no primeiro ofício do Núcleo Bandeirante. E o que aconteceu? Eu estava passando no setor de escritura quando vi aquela balbúrdia. O fato é que, para desanuviar, para tranquilizar os espíritos, eu, de forma alegre, cheguei. Vocês só estão discutindo aqui agora porque vocês não conhecem a escrow account, a conta notarial. Não é tão escrow, mas vocês não conhecem a nova funcionalidade do Colégio Notarial do Brasil, que é para responder isso aqui agora. Né? E quando eu cheguei por lá, já que eles não estavam com o cadastro da escrow imediatamente, a resposta foi a seguinte, senhora vendedora, na confiança com esse tabelião aqui, que é imparcial. Eu não te conheço, você não me conhece, mas também não conheço o comprador. O certo é que assine esse documento, que eu retenho o traslado da escritura, enquanto a senhora não se satisfizer. E digo mais, se esse comprador frustrar a senhora quanto ao recebimento do valor, aí eu libero, aí eu vou contigo, vendedora, lá para o juiz, dou mão contigo, a gente chega lá e fala, juiz, eu, tabelião, errei quando escrevi a escritura. Sabe aquele termo de quitação, de que a vendedora dá plena, geral, irrevogável quitação, porque foi satisfeita pelo dinheiro que saiu da conta tal, de origem, foi para a conta de destino? Isso é um erro. Eu, tabelião, errei e a vendedora também errou. É uma declaração falsa, equivocada dela, porque não recebeu coisa nenhuma, juiz. Anula logo esse negócio por erro e não deixa o tabelião liberar o traslado para o comprador. Eu teria que fazer isso. O fato é que, neste caso, a vendedora se sensibilizou com essa demora, né, assim, com essa articulação, essa narrativa do tabelião e disse, tá bom, tabelião, se você disse assim, eu vou confiar. Aí ela assinou o documento, o idoso, meio nervoso, de forma claudicante, conseguiu fazer o pagamento pelo telefone e tudo deu certo. Mas para dizer que a gente gasta muito tempo com esse tipo de ingresia e as pessoas vão mantendo uma certa animosidade que não precisaria ter. Isso é fruto o quê? Do desconhecimento. E quando a gente desconhece, a gente tem mais receio, mais medo. É por isso que vem um produto sensacional. É certo dizer que esse produto tem uma versatilidade grande. Só dando um outro exemplo, já homenageando a corregedoria aqui que se faz presente pelo Pacífico, aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é que, de forma muito sábia, aqui no DF tem um
provimento geral da Corregedoria, artigo 45, parágrafo 5º, que diz o seguinte: é possível o tabelião lavrar uma escritura mesmo antes de o título mesmo que o vendedor, por exemplo, não seja o proprietário pleno da coisa. Vou dar um exemplo muito comum no mercado. Um imóvel está alienado fiduciariamente para um banco. O devedor fiduciante encontra um comprador no mercado. O que esse comprador faz? Visita o gerente de habitação do vendedor e diz: gerente, faz aqui um extrato aqui do saldo devedor. Espeça um boleto para liquidação extraordinária da dívida. Eu, comprador, vou pagar o preço que este devedor fiduciante pelo qual está oferecendo o imóvel, por meio da quitação do boleto bancário, mais, futuramente, o que eu vou repassar para esse devedor fiduciante. Como é que o Hércules lavra a escritura? O Hércules chama o alienante de vendedor, porque está ciente de que o termo de quitação já está sendo providenciado pelo credor fiduciário. E eu coloco na escritura, nos termos do parágrafo 5º, artigo 45 do provimento da Corregedoria, o adquirente está ciente de que esta escritura só poderá ser levada a registro se e quando houver a verbação da quitação da alienação fiduciária. Agora, olha que interessante. Qual é a garantia que a gente tem de que o dinheiro vai para A ou B, né? Assim, a escrow account vai resolver uma bronca muito rápida. Só dando agora um último exemplo para passar a bola de volta para o Leandro, bem rapidinho, é o que está acontecendo na resolução 571. Agora, em homenagem aos tabeliães aqui, estou vendo o Gabriel e a Fabiana. Pouquinho tempo a Fabiana liga: Hércules, esse alvará extrajudicial. Repare que agora alguém morreu e os herdeiros, eles estão precisando de dinheiro para pagar o tributo, ITCMD, pagar emolumento, pagar dívidas deixadas pelo espólio. Diz o artigo 11A da resolução 35 do CNJ, com redação dada pela resolução 571, agora de agosto de 24, que o inventariante pode receber poderes dos herdeiros para alienar o bem do espólio diretamente para um adquirente. O que esse inventariante tem que fazer? Poxa, receber o produto da venda e dedicar essa venda à quitação das dívidas do espólio e o repasse dos valores para os herdeiros. E se esse inventariante tem uma conduta desviante e embolsar tudo e fugir do planeta? Temos um problema. Tanto é que a resolução, no inciso 6, lá desse artigo 11A, diz que o inventariante precisa dar uma garantia real ou fidejussória. O que é a conta notarial, se não uma garantia fidejussória? Você está garantindo, garantia real, você está garantindo que o dinheiro, o produto da venda, vai ser destinado conforme está estabelecido no que o Guilherme e o Cruz vão aqui nos ensinar, que é uma solução para o mercado de uma forma muito segura, utilizando a confiabilidade do tabelião e blindando esse patrimônio para a satisfação das obrigações das partes. Com essas brevíssimas palavras, eu agradeço pela oportunidade de expor um pouquinho sobre recuperação extrajudicial dos créditos e introduzindo, passando a bola já de volta para que a gente fale sobre a conta notarial. A terceira palestra é sobre medidas extrajudiciais para recuperação do crédito e escrow account. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Meu tema aqui vai ser sobre a importância da brevidade da palestra. Vou ficar sentado porque vou fazer um bate-bola aqui com o Cruz. Inicialmente, esse produto, esse serviço que foi introduzido no 7º A, pelo Marco das Garantias, ele basicamente resolveria essa questão da escritura pública, né? Quem assina primeiro ou paga primeiro. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, e a minha visão, antes mesmo, em abril já do ano passado,
com as questões dos veículos, né, que todos os seus cartórios já tiveram casos de confusão e fraudes do golpe da OLX, golpe da Web Motors. Diariamente isso acontece em todos os cartórios de notas do país. E a população está sendo lesada e nós precisamos tentar ajudar. E eu, com isso em mente também, pensava como resolver, e aí veio o Marco das Garantias, e é mais um produto. Mas hoje eu vejo como os tabeliães podem ser criativos na utilização. No artigo 11 da 571, na questão da alienação fiduciária, o Cruz vai mencionar alguns outros casos, já trazendo casos reais que estão sendo utilizados. Então, diretamente, a gente vai evitar esses golpes. E aí, indiretamente, terá a questão da redução do custo Brasil. Por quê? O comprador que está encomendando um produto, um serviço, ele pode depositar os valores na conta notarial e aquele vendedor, ele vai ter certeza de que ele pode produzir, que ele pode entregar, que ele pode trabalhar, porque ele sabe que vai receber. Então, ele não vai ter o custo da inadimplência. E uma outra questão indireta, por que não aquele vendedor que tem o crédito já garantido numa conta notarial, por que ele não pode vender esse crédito, descontar esse título no banco? Chega, banco, tenho esse valor aqui, preciso produzir, não tenho dinheiro para produzir, mas o valor dessa produção está garantida, dessa safra, dessa importação. Então, a gente pensava nisso, e aí com a confiança aí da Gisele, da presidente Gisele, dos colegas, em nos delegar para esse GT, essa função de criar uma plataforma que tivesse adesão nacional em todos os municípios, todos os distritos, a todos os tabeliões, nós procuramos, fizemos rodadas de negociações e conversas até construirmos e termos a concepção desse produto, desse serviço, dessa plataforma. E o Safra foi a instituição que nós não poderíamos errar, nós precisávamos de uma instituição séria, com bastante gabarito, que pudesse nos entregar essa plataforma, esse sistema que vai ser apresentado aqui. E tivemos diversas ideias, e eu acho que eu trouxe isso do protesto, a Ionário e o Celso estão aqui, que era toda a parte de trânsito financeiro, seguro, batido no centavo diariamente, de forma centralizada nacional. Outra questão importante, que a plataforma possa ser correcionada, que possa haver correição nessa plataforma pelas corregedorias e pela Corregedoria Nacional. Então, isso foi uma exigência do CNB para os players, e o Safra conseguiu nos entregar isso. Eu já passo a palavra aqui para o Cruz, e a gente vai fazer um bate-bola aí e depois apresentar a plataforma. Bom, obrigado, é uma honra estar aqui podendo representar o Banco Safra. Eu vou tentar passar um pouquinho a visão do outro lado, né? A visão do mercado financeiro. Quando saiu a lei do marco de garantias, a gente olhou muito especificamente nas garantias, então a gente focou na alienação, né? Na extensão da alienação fiduciária, na cobrança extrajudicial, e acabou passando muito despercebido aquele item que mudou, o item 7A, né? Que permitiu que o tabelião seja mediador, ele possa certificar a frustração ou efetivação de um contrato, de uma cláusula, disso daí. E aí, quando o colégio notarial procurou a gente, é engraçado que a gente pegou o time lá e falou, o pessoal quer montar uma escrow. E aí, as primeiras duas perguntas, quanto tempo demora a escrow? Eu falei, se tudo der certo, demora 10 dias, 15 dias. Não, mas não dá, a gente precisa resolver o negócio na hora. Ele entra lá no cartório e a gente precisa resolver. Aí já falou, escrow já não dá, né? E fala assim, e outra coisa, escrow é um contrato. Então, quando já é difícil 2 advogados fechando um contrato, imagina colocar mais um do banco para pegar um outro contrato a mais daquele contrato. Então, a escrow é um pouco para passar nervoso mesmo, né? Então, a gente tinha que encontrar uma solução que não fosse uma escrow. E é por isso que a gente acaba falando que a conta notarial é um pouquinho diferente da escrow. Quer dizer, ela tem todas aquelas funcionalidades da escrow de segurança. Por outro lado, ela tem que ter velocidade, ela tem que ter um custo baixo para a população. E acho que foi nessa forma, esse era o desafio com que a gente foi buscar, né? E eu acho que o principal do marco de garantias, né, com essa alteração, é que ele permitiu que a gente juntasse 2 fluxos
que existem hoje e que estavam separados. Você tinha o fluxo financeiro passando de um lado nas instituições financeiras, né? Então a liquidação da venda de uma propriedade, e você tinha toda a formalização jurídica necessária para você fazer a transferência da propriedade acontecendo em outro caminho. E o que a gente procurou juntar aqui é o seguinte: isso aqui tudo é uma coisa só e que a gente vai juntar num fluxo único, numa jornada única. Isso vai diminuir muito a questão de fraude, vai aumentar a velocidade, vai reduzir custo. Então, eu acho que assim, essa possibilidade abriu com que, junto com o Colégio Notarial e o Safra, a gente trouxesse um produto inovador e que vai dar muita solução e muito... Eu acho que assim, o produto só está começando. Esse produto ele vai crescer e ele vai mudar de acordo com a possibilidade de vocês fazerem a mediação. Então, vocês no dia a dia, fazendo a mediação dos negócios, são vocês que vão falar o seguinte: olha, essa solução funciona para atender essa mediação e a gente precisa ter isso. E aí nós vamos evoluindo esse produto, e esse produto é vivo. Então, eu falo que esse produto não é um produto do Banco Safra, né? Ele é um produto que o Colégio Notarial montou junto com os tabeliães para a população, porque no final nós vamos estar resolvendo um problema da população e não um problema financeiro, porque o problema financeiro o banco resolve, quem tem um problema é quem está fazendo a transação ali no mundo real, né? Então, acho que basicamente a introdução é essa. A ideia é a gente passar aqui para vocês, mostrar um pouquinho como funciona a jornada hoje, falar um pouco das características aqui, entrar um pouco no detalhe do produto. Então, após chegarmos e fecharmos o convênio com o Safra, se puder passar... Se puder colocar a apresentação. O objetivo da solução mesmo, nós buscávamos a segurança, competitividade, capilaridade, como foi mencionado, o preço, que fosse um preço acessível para a sociedade, que não houvesse custo mensal e por operação para os tabeliães, credibilidade do banco, foi mencionado, com tecnologia de ponta, a solidez do banco também e a escalabilidade do serviço. Porque hoje nós já conseguimos, como eu mencionei, todos os tabeliães do país conseguem realizar sozinhos nessa plataforma uma operação de conta notarial, das mais diversas. Nós incentivamos os colegas a terem criatividade, explicarem para os seus usuários, para os seus escreventes, auxiliares, essa possibilidade. Utilizem a ferramenta, façam o cadastro, testem ela. Diversos colegas fazem operação de R$10, R$100, para verificar como fazem essa operação. O banco e a equipe do Colégio Notarial estão à disposição para realizar, inclusive, treinamentos específicos para as equipes. Ainda estamos em soft opening, até a homologação do CNJ. Essas operações todas que estão ocorrendo, os valores que seriam destinados ao tabelião estão retidos e suspensos, não está sendo feito pagamento até decisão das corregedorias ou da Corregedoria Nacional. Por isso, não se preocupem, aqueles colegas que irão prestar o serviço receberão por esses valores muito em breve, e estamos à disposição. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!